Bom, pessoal, a gente volta então, né, falando aqui da agilidade, né? Primeiro ponto, como foi mencionado, antes você tem que avaliar se a tua modalidade exige agilidade, tá? Caso contrário, você não vai utilizar o treino, né? A mesma coisa se ela vai envolver velocidade, né? Se não envolver velocidade e necessidade, você praticamente não utiliza, né? Isso é muito comum nas provas de resistência. A gente não, em regra, não se faz treino de agilidade, velocidade não faz muito sentido, tá? Então, você tem que fazer essa análise, né? Bom, agilidade, vou explicar com calma aqui essa relação, né? Trabalho-repouso, né? Que é estímulo e descanso, tá? Agilidade não tem como a gente trabalhar em metros, né? Porque vai ficar muito trabalhoso para você ali, você fazer a medição, já que você está fazendo mudança de direção, beleza? Então, a recomendação é que trabalhe por tempo, que o estímulo, né, o trabalho, ele seja realizado por tempo, beleza? Então, fica aqui uma outra diferença, tá, em relação ao treino de velocidade, tá? E o repouso, descansos, como sempre, ele vai envolver tempo, vai envolver alguns segundos, em alguns casos minutos, tá? O sistema energético, pessoal, predomina, né? A fosfocreatina ou a glicólise rápida, tá? Bom, primeiro ponto aqui que pode parecer um pouquinho complicado é que eu tenho duas orientações para agilidade, embora seja a mesma coisa, tá? Embora a mesma coisa que eu me refiro que você está desenvolvendo agilidade, tá? Com uma pequena diferença. Vamos primeiro entender o seguinte, né? Eu tenho duas orientações aqui primeiro, 1 por 12 e 1 por 20. Né? O que é 1 por 12? O que seria 1 por 12? Você tem um estímulo de 5 segundos de trabalho, né, de agilidade. 5 segundos. 5 vezes 12 é quanto? 60. Então você tem a relação aqui, ó, trabalho e repouso. Beleza? Então, uma orientação é que seja de 1 por 12, né? Ou de 1 por 20. Beleza? Se você faz 10 segundos, né? 10 vezes 20, 200. Então, você adotou um estímulo de 10 segundos e uma recuperação de 200 segundos. Tá? Você está trabalhando de 1 com 1 por 20. Beleza? O sistema energético aqui é a fosfocreatina. Bom, na prática, né, o que diferencia um do outro, né? Eu tenho aqui, nesse primeiro momento, né, estímulos que são mais curtos, né? Geralmente, pessoal, aqueles que você desenvolve com muita precisão, com muita necessidade da técnica correta. Exemplo, são aquelas jogadas de basquete, por exemplo, né? Alguma jogada de vôlei, por exemplo. Então, utiliza-se essa relação de trabalho e repouso um pouquinho mais longa, né? Você faz um estímulo mais curto, um descanso um pouco maior, tá? Uma outra orientação é aqui, ó, 1 por 3, né? Ou 1 por 5. Bom, eu tenho aqui um estímulo de 15 segundos, né? E uma recuperação de 45, né? 15 vezes 3, 45. Eu estou trabalhando, então, se eu adotar esse modelo, né? De 1 para 3. Geralmente eu adotava isso no salão, tá? Esse tipo de combinação, beleza? 1 por 5, né? Seria, se eu estou trabalhando com estímulo de 30 segundos, eu já acho que é muito, no caso, nesse tipo de modalidade, né, que eu citei, e uma pausa mais longa, né, de 150 segundos, né, 30 vezes 5, 150, você estaria trabalhando 1 por 5. Nesse caso aqui, são movimentos, né, você requer repetidas vezes, beleza?
com mudança de direção com formação de lactato. É um pouquinho diferente da velocidade. Em parâmetros energéticos é similar, tá? Mas lembra da especificidade, beleza? Se você treina velocidade, só linha reta, você não desenvolve bem agilidade, que é mudança de direção, tá? O mesmo é válido se você treina só agilidade e você acaba não desenvolvendo velocidade máxima e nem resistência de velocidade, beleza? Por quê? Por causa do princípio da especificidade, beleza? Então são essas orientações para o desenvolvimento da agilidade, tá? Pontos extremamente importantes aqui. Essa especificidade da agilidade, tá? Ela tem que ser feita, né, conforme a especificidade da modalidade, beleza? Senão o sujeito não tem a adaptação necessária para aquele esporte, adaptação adequada, tá? Então, falamos lá no início, né? Tem situações que o treinador tem que ser bem criativo e tem que ter muita habilidade ali prática, tá? Entender bastante do esporte, das situações de jogo mesmo, né? Para ele desenvolver o estímulo, beleza? Ó, e aqui, pessoal, é importante técnica adequada, tá? Porque senão você compromete o movimento, você compromete a especificidade. Então, em alguns casos, né, meu período de atleta, geralmente o treinador ele quer dar uns intervalos muito curtos de descanso. E aí você não consegue executar, né, o movimento da forma adequada, né, dentro da técnica prevista. Né? E se você não descansa, você não executa, você não tem adaptação específica. Tá? Então tem que ter bastante cuidado, tem que tentar manter a técnica. Tá? Tem casos, né, basquete, futebol, você vai estar você ainda pode trabalhar com, aliás, pode não, você deve trabalhar com implemento, que no caso é a bola. Né? Então você tem que ter estímulos bem específicos, tá? Você pode começar o treino de agilidade sem bola numa semana, na outra você introduz bola, cone, na outra introduz adversários, enfim, é muito da tua habilidade, tá? E vocês, em relação a treino, prezem sempre por isso aqui, né? Qualidade, beleza? Então, se tiver bem organizado, né, a relação estímulo, descanso, da tabela, a especificidade aqui, mantendo a técnica adequada, né, focando na qualidade do treino, o indivíduo melhora bastante. Tá? Agora lembrem que são treinos intensos, né? Então não é interessante eles serem feitos no primeiro momento. A gente utiliza mais para frente. Tranquilo? Então eu deixei por último essa parte aqui do fracionado, não quis mesclar com a aula passada, para não confundir, né, um pouco a cabeça de vocês, para vocês conseguirem raciocinar de forma adequada. Né? Eu sei que no primeiro momento é muita informação, parece difícil, galera, mas garanto para vocês que não é. Né? É mera compreensão lógica aqui. Né? Talvez a maior dificuldade seja mesmo a criação dos estímulos, que aí vem com prática. Né? Você começa a assistir vídeos da tua modalidade, entender um pouquinho melhor, ver as deficiências, tá? Então, eu acho o seguinte, a prática é mais fácil de pegar do que a teoria. Tá? O momento de entender a teoria é agora. Se você entende a teoria, você vai pegar a prática de forma mais fácil, né? De forma mais precisa. Tranquilo? Então, é isso. Tá? A gente se vê no Meet, anotem as dúvidas. E, salvo engano, próxima aula a gente fala sobre treinamento de força. Né? Salvo engano é isso. Beleza? Valeu, pessoal.